programa. Ele atende a todas as especialidades odontológicas e as necessidades de seus associados. Sua empresa e você estão convidados a conhecer a Uniodonto Campus. Profissionais competentes, consultórios modernos, mais tecnologia no seu tratamento e muito mais dedicação no atendimento. Você que tem o dentista da sua preferência, na Uniodonto, você pode ter vários dentistas de sua preferência. Ligue 2733-4321, segundo piso do VIP Center Shopping, 2733-4321. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Terça-feira, 7 de junho de 2023. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação. Mais um Folha no Ar. Estamos ao vivo pelo Face, pelo YouTube, pelo Instagram, pela Twitch TV. Você pode acompanhar esse programa daqui a pouco em podcast e logo mais reprise na Plena TV. São 7h06 em Campos. Muito bom dia, sejam todos bem-vindos. Campos que amanhece com um tempo bom, com céu claro, poucas nuvens, e deve ser assim durante todo o dia de hoje, com máxima de 27, mínima de 16, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. Agora em Campos faz 17 graus. No programa de hoje nós temos o retorno do Aloysio Abreu Barbosa a esta bancada, com o tema Ícaro Barbosa, como jornalista e homem. Um pouco da história do Ícaro, por onde passou como profissional e, claro, como ser humano também. E nós convidamos a doutora Madeleine Dickmann, delegada da Polícia Civil, já conosco aqui, o Nildo Cardoso, vereador. Ainda hoje no programa, a Josele Matias, jornalista, e o Genilson Peçanha, repórter fotográfico, fazem aí o segundo bloco. E para fechar o programa, o André Pinto, que é comerciante, e o João Marcelo Coutinho, que também estará conosco neste programa de hoje. Então, portanto, a gente só pede um minuto aí rapidamente para a gente fazer as manchetes aqui do portal folha1.com.br e naturalmente a gente começa essa entrevista de hoje, esse bate-papo, essa mesa redonda, essa conversa hoje sobre o Ícaro Barbosa como jornalista e como homem. No oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você, esse é o plano. Laboratório Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar, cuidando bem de tudo que te faz bem. No portal folha1.com.br, em destaque para hoje, policial militar sofre tentativa de assalto e troca tiros com bandidos. O policial estava de folga. Operação apreende cerca de 30 celulares no presídio Dalton Crespo de Castro. Segundo a audiência do caso Letícia Peixoto, é marcada para o dia 12 de julho. 12/7. Vladimir anuncia a parceria do Republicanos com o seu governo. Campos volta a aplicar vacina contra a raiva humana 2 vezes na semana. Interdição da Felipe Web para recapeamento causa nó no trânsito em Campos. E para fechar, Grupo Barcelos inaugura estação de reciclagem em Campos. São algumas das manchetes que estão hoje no portal folha1.com.br. Para começar esse programa de hoje, esse programa especial, todo voltado em homenagem, todo voltado aí em atenção ao Ícaro Barbosa, né, a sua passagem como jornalista e como ser humano, entre todos nós, como homem. A gente traz o bom dia aqui nesse primeiro bloco da doutora Madeleine Dickmann, delegada da Polícia Civil. Logo a seguir eu trago o bom dia do Nildo Cardoso também. Doutora Madeleine, bom dia, muito obrigado pela presença da senhora aqui neste programa especial de hoje. Bom dia a todos, muito obrigado pelo convite, muito honrado de participar dessa edição especial, porque o Ícaro continua sendo, corações, uma pessoa muito, muito especial.
Então, a importância para mim de estar aqui hoje participando dessa homenagem é realmente muito grande. Muito obrigada. Obrigado, Madeleine, pela presença sua aqui no programa hoje. E eu trago o bom dia do Nildo Cardoso. Nildo, bom dia, seja bem-vindo sempre, mas hoje de forma especial nesse programa. Bom dia. Bom dia, Cláudio. Bom dia a todos que acompanham a Folha no Ar. Bom dia, Aloysio. Bom dia, doutora Madeleine. É um momento que a gente vamos trocar, e falar um pouquinho de uma pessoa especial que a gente teve a oportunidade de dialogar, conviver por algum tempo. E é uma honra estar aqui num momento difícil, mas falar de uma pessoa especial se torna especial. Muito obrigado, Nildo. Bom, os demais convidados a gente vai cumprimentando assim que o bloco tiver a sua participação. Eu quero trazer o bom dia do Aloysio Abreu Barbosa. E assim como você escreveu, Aloysio, no seu artigo na Folha da Manhã e no portal folha1.com.br, no seu blog Opiniões, luto é luta. Uma frase que foi dita a você por um amigo do Ícaro Barbosa, o Rafael Knives, quando você visitou por último aí, percorrendo os passos do Ícaro, o bar em que ele frequentava, o Bicho André. E nessa sua luta, meu amigo, hoje você tem uma batalha, hoje você tem uma etapa importante a ser cumprida, que é retornar às suas atividades aqui no rádio. Que na verdade é também agora televisão, temos imagens também por conta das redes sociais. Então, nos resta tentar aqui nesta manhã te proporcionar um ambiente agradável, de boas-vindas, de boas lembranças e de muita energia positiva para você seguir a sua luta, que na verdade eu também entendo, Aloysio, como assim, de forma nenhuma tentando tomar as suas dores, porque isso é praticamente impossível, como eu te disse pessoalmente, mas ela também é um pouco da nossa luta também contra o luto, porque o Ícaro, por onde passou, ele não fez colegas de trabalho, ele fez amigos de jornada, de luta, de trabalho. Então, aqui também, na rádio, não foi diferente. Por onde ele passou aqui, ele deixou amigos e seguramente um legado meteórico, importante para todos nós, que era o seu conhecimento, que ele nos passava muito bem. Então, meu caro, seja bem-vindo, bom dia, é um prazer tê-lo de volta nessa bancada, Aloysio Abreu Barbosa. Bom dia, Cláudio Nogueira, bom dia, delegada Madeleine, bom dia, vereador Nildo Cardoso, obrigado a ambos pela presença. Obrigado também pelas palavras que vocês disseram após a morte do meu filho. Foram várias manifestações de solidariedade e isso não preenche, mas de certa forma ajuda, E eu queria começar falando com vocês. Eu tenho uma experiência de jornalismo, já são mais de 33 anos, acho que vou fazer 34 agora. E o jornalismo, ela tem essa relação repórter-fonte, que muitas vezes ela é baseada muito na confiança, muito na confiança, em que aquilo que é dito pela fonte não vai ser manipulado como informação, também na confiança do repórter na fonte, de que a fonte não vai mentir para ele, vai sustentar aquilo, ainda que seja resguardado, se for necessário. A Constituição permite o sigilo, artigo 220, mas essa relação, protegida pela Constituição brasileira, ela muitas vezes deriva para a amizade, E creio ter sido o caso com vocês dois. Eu começo com Madeleine. Como é que foi essa passagem de relação repórter-fonte para amizade, Madeleine? Bom dia, obrigado. Eu me recordo e eu conheci Ícaro, na verdade, primeiro pelo texto dele, depois que eu fui conhecer a pessoa dele. Na época eu era delegada de São João da Barra e eu atuei numa investigação complexa de um roubo e que a gente teve várias frontes de investigação, lá em São João da Barra ainda,
perdemos parte de uma quadrilha, no outro dia perdemos a outra parte, e no final fomos prender lá no estado do Espírito Santo o último autor. De modo que a investigação era um tanto complexa, envolvia muitos fatos, muitas questões emblemáticas, e ao final eu fiz uma coletiva na ISP, contando toda a narrativa de como começou e como terminou. E eu sei que era uma investigação cheia de detalhes e bem complexa. Ao final, eu ainda não conhecia o Ícaro pessoalmente. O meu sogro, Conrado Deichmann, ele me mandou e falou assim, olha que reportagem bacana na Folha. E nesse momento, quando eu li aquele texto, eu falei assim, que gênio foi esse que escreveu esse texto? Porque era algo tão grande, né, de escrever, e ele conseguiu fazer isso de uma forma objetiva, simples, e principalmente todas as ideias centrais daquela investigação estavam ali contidas. E eu fiquei, a palavra que eu usei, que eu vou usar aqui, é que eu fiquei impactada, como alguém podia escrever aquela investigação de forma tão simples, objetiva, e me impactou. E aí, naquele momento, eu vi que tinha sido o Ícaro, e o meu marido, o Cristiano, já conhecia o Ícaro, né? Eles tinham alguns hobbies em comum, e aí foi que eu pedi para ele me apresentar o Ícaro. E aí nós tivemos o nosso primeiro encontro, assim, entre jornalista e fonte, e aí eu comecei, e eu falei até com você, né, Luiz, quando eu fui te dar os sentimentos, que eu, felizmente, eu tive a oportunidade de dizer ao Ícaro o quanto ele era brilhante, o quanto eu realmente sentia isso no meu coração. De modo que toda vez que eu tinha uma investigação, né, importante, de repercussão, sempre a primeira matéria que eu ia buscar de referência era aquela que ele escrevia. Eu costumava dizer que Ícaro não precisava mais assinar aquilo que ele escrevia, porque era tão destoante, era tão destacável, que ao ler as reportagens eu já sabia que era ele quem tinha escrito. E, independente disso, ao passar do tempo, né, isso foi em 2015, aproximadamente 2016, se não me engano, e a gente veio construindo essa relação de amizade, no sentido, nós não éramos íntimos de estar, né, nos mesmos ambientes, mas Ícaro, ele tinha uma forma de se aproximar de mim como nenhum outro jornalista ousou ter. Eu falo que ele era uma pessoa doce, ao mesmo tempo marcante, extremamente educado e gentil. Então, quando o Ícaro me pedia alguma matéria, às vezes não era nem aquela matéria do dia, né, da ordem do dia, uma investigação em que todos queriam, não, às vezes ele queria um dado específico para construir uma matéria, agora já no final, sobre violência doméstica, ele sempre tinha muito tato, ele sempre respeitava muito o meu momento. Teve uma vez que ele até me mandou uma mensagem, numa sexta-feira, me pediu algo, eu falei, Ícaro, hoje infelizmente eu não posso, porque eu estou com os meus filhos, e aí ele falou assim, isso é o mais importante. E assim, ele era muito generoso nesse sentido, sabe? E ao longo do tempo, essa minha admiração por ele foi crescendo. E eu senti que existia uma admiração recíproca entre nós, né? Cada um na sua função, mas existia esse respeito pela profissão um do outro, pelo aquilo que o outro representava dentro do seu âmbito de trabalho. E foi nesse sentido, né, de construção, como você falou, Luiz, de confiança. Eu tinha confiança nas coisas que eu falava para ele, assim como eu sinto que ele tinha confiança, né, quando ele me pedia, assim quando eu também não podia falar, porque tem casos, né, sigilosos, em que realmente a gente não pode antecipar a investigação. Ele, de forma, como eu falei, sempre muito gentil, entendia. E enfim, quando eu soube da partida do Ícaro, foi aí que foi realmente o impacto, e eu me vi chorando como uma criança naquela madrugada, e eu falei, cara, um menino brilhante, né, que nos deixou, mas eu tenho certeza, e ali eu me dei conta de quanto realmente de visão profissional eu sinto ainda,
a partida dele. Nós ainda, né, investimos no grupo de oração, em orações por ele, por você, Luiz, para que, né, essa dor, que ela não vai se apagar, mas ela vai se aplacando nessa saudade, vai se tornando saudade. Mas eu tenho no meu coração, assim, que ele deixou um grande legado. Deixou um grande legado para os jovens que conheceram ele, deixou um grande legado para os jornalistas que atuaram com ele, deixou um grande legado para você também. Você se tornou um homem certamente melhor por ter sido pai do Ícaro, por ter sido ele o seu grande amor. E quando a gente ama, a gente se torna uma pessoa melhor. Então, ele foi realmente o seu grande amor, será, eu acredito, o seu grande amor, e isso marca as nossas vidas. Então, eu tenho muita felicidade de estar aqui nesse dia, podendo dizer para as outras pessoas o que eu tive, felizmente, a oportunidade de dizer para ele. Então, eu fico feliz de ter conseguido falar isso abertamente quanto eu falava ele, genial. E espero que onde ele esteja, ele guarde com carinho, né, essa relação que nós tivemos. Nildo, você também você chegou a narrar, quando você fez uma homenagem póstuma a ele logo após a morte na Câmara, você chegou a narrar uma experiência, eu acho que parecida com a Madeleine, ele foi para uma matéria com você de economia. Conta um pouco sobre isso, conta um pouco da homenagem, por favor. Na realidade, a gente já vinha também acompanhando o trabalho dele há 2 anos atrás, né? Ele, assim como o Genilson, foi marcada uma matéria lá na minha residência, lá em Poço Gordo, sobre energia solar, que é fotovoltaica, que nós estávamos instalando em 3 empresas nossas. E isso aí foi motivo de um caderno da Folha. E, para minha surpresa, foi marcado, mas eu não sabia quem iria fazer a matéria. E quando eu cheguei, deparei com ele, uma pessoa que eu tinha vontade de conhecer pessoalmente, pelo que tudo que a gente ouvia falar. E também a Dora, que eu não poderia deixar de citar, estava fazendo a cobertura aqui na Câmara, estou falando aqui porque eu estou aqui, no gabinete, sobre a questão da política. Ela estava fazendo a matéria política, dando cobertura aqui na Câmara. E ele chegou lá, né, junto com o Genilson, fotógrafo, que está aqui conosco, e nós levamos pelo menos 2 horas conversando. 2 horas, falamos de tudo. Conversamos sobre pandemia daquela época, falamos sobre eleições, e falamos sobre o setor cerâmico, e ele também muito atento, ligado a tudo. Ele não era uma pessoa centrada apenas em uma matéria, não. Ele tinha um ângulo muito mais amplo dentro do jornalismo que as pessoas possam imaginar. E eu senti ali a experiência de uma pessoa que tinha, aquela época, né, há 2 anos atrás, 21 anos, mas tinha uma cabeça, eu diria, de 28, possivelmente, né, agora com pelo menos 30 anos de idade. Porque é uma pessoa que ouvia, tinha sua opinião própria, mas ele dava atenção a todos. Ele era uma pessoa interessante no sentido de receber e dar atenção independente da idade, respeitar as opiniões. E muitas coisas, por coincidência, Aloysio, coincidiram com aquilo que eu penso, no aspecto político e na questão da pandemia. Isso aí foi coincidindo, né, Genilson? E aí a gente foi para a matéria, fomos para a cerâmica e fomos conversando, e nós levamos ali praticamente a metade da tarde desse dia. Tomamos um café, eu disse que preparasse lá um café, como eu sempre faço, e nós sentamos e fomos conversando até chegar, de fato, ao campo, né, o local, já que toda a instalação foi feita em terra, não foi feito no teto, como as outras empresas foram feitas, e ali ficaria mais fácil de fazer foto e fazer a matéria como foi feita, e ficou, assim, excelente. Eu guardo esse caderno com muito carinho
E ao fazer essa homenagem aqui na casa, a gente sentia que parecia que a Câmara havia perdido uma pessoa daqui de dentro. Pela maneira, pela manifestação de todos naquele momento que ocuparam a tribuna da Câmara para poder falar um pouco sobre Ícaro. Então, como eu falei, né, ele estava com o seu conhecimento acima da média, um menino maduro para a sua idade, mas também compreensível, com certeza, com aqueles que conviviam com ele na idade dele, né, conforme o André, né, o próprio João Marcelo, tenho certeza disso, e que era um ambiente que também ele convivia. O sentimento, Aloysio, foi muito forte, pesado, naquele momento que eu estava lá, e eu, infelizmente, não resisti a ficar até o final, que eu sei que a parte pior é aquele final. E aí eu me ausentei, mas continuo acompanhando, conforme a nossa delegada colocou, as orações. É muito forte e, com certeza, é o único meio que a gente tem, né, de aceitar a perda e, ao mesmo tempo, a gente, né, pedir ao nosso Pai Eterno para que dê a luz que, com certeza, já deu, que ele tanto precisa. E dá para a gente, para cada um de nós, né, a conformação do saber que isso aqui é uma passagem lá na frente, nós vamos estar todos juntos. A gente tem 3 blocos, são 6 pessoas, e geralmente a gente faz as considerações finais ao final, por óbvio. Mas a gente vai fazer 3 blocos, né, com 6 pessoas, 2 pessoas por bloco. Eu pediria, primeiro a você, Madeleine, e depois ao Nildo, que pudessem falar um pouco para o ouvinte, o telespectador, que talvez não tenha oportunidade de ter conhecido o Ícaro, o que mais marcou nele para você, para cada um de vocês, enquanto indivíduo humano, enquanto homem. Homem não é no sentido misógino da palavra, é homem, ser humano, e enquanto profissional. Era diferente, né? A presença dele era diferente e, como eu falei, era muito marcante. Apesar dele ser um menino calmo, quieto, né? E era mais introspectivo quando ele estava, pelo menos, no ambiente de trabalho, mas a sua presença no local era determinante. E não porque ele fosse um representante da Folha da Manhã, que é um órgão, né, de imprensa tão importante da nossa cidade, mas pelo talento e pela competência, ele conseguiu conquistar o lugar dele. E muitas vezes, a Luísa queria muito assim, deixar destacado que ele nunca se utilizou do instrumento Folha da Manhã para se apresentar. Ele ganhou todos os espaços e com certeza o coração daqueles que estão aqui pela pessoa que ele... E isso é o mais determinante. Isso é o que nos traz aqui a alegria, né? De dizer às pessoas o quão magnífico Ícaro era. E ele vai continuar sendo esse profissional exemplar, vai continuar sendo essa pessoa marcante nos nossos, independente do tempo. Então, mais uma vez, obrigada a todos os ouvintes da Folha. Mais uma vez, Aloysio, muito obrigada pelo convite. Nós sabemos que a sua dor Quer dizer, não sabemos, né? A gente não sabe. Quem nunca perdeu um filho não sabe, mas imaginamos. E quero que saiba que, assim como seu filho construiu comigo uma relação de amizade, né? Nossas portas estão abertas para que nós possamos agora continuar essa relação de amizade que seu filho começou. Muito obrigada pelo espaço, muito obrigada pelos ouvintes da Folha da Manhã. Obrigado, Madeleine, bom dia. Importante e muito honrosa a sua presença aqui. Como tudo que você falou, fica marcado. Obrigado, um bom dia para você. Nildo Cardoso, por favor. Eu vou começar como profissional, né, jornalista. Quando ele chegou,
eu fiquei imaginando assim, vai chegar aqui uma pessoa, né, com uma bagagem muito grande, uma pessoa com a idade, né, média, para poder fazer um trabalho que era o momento, né, de uma inovação que está chegando aí para o país, e com certeza tem crescido bastante. E, para minha surpresa, chegou um jovem de 21 anos de idade. E depois, é por isso que eu falei da questão da idade acima da média, porque foi uma matéria que ficou excelente, como profissional dispensa comentário, e como homem também, durante toda a nossa conversa, a gente vai, assim, ninguém ficaria 2 horas sentado tomando um café, conversando sobre vários assuntos, se a pessoa não tivesse uma bagagem, um conhecimento para tal. E ele, uma pessoa praticamente, eu diria, formado, preparado, entendeu? Para discutir, para debater, para estar em qualquer ambiente, e aquilo acaba atraindo você. E a gente, com todas as ocupações que a gente tem, não só na vida pública, mas também, né, na vida privada, nos negócios que a gente toca, tanto nas empresas, na cerâmica, quanto também na área da pecuária, mas a gente tira o dia para ficar na roça, a gente não para, é o dia todo circulando. E ali você começa a se encantar com um jovem. Eu tenho um filho de 40, tenho outro de 39, tenho outro de 35, e todos trabalham dentro do setor cerâmico, cada um toma conta da sua empresa, cada um tem a sua formação. E você depara com um jovem daquele com 21 anos e que já tinha a oportunidade de estar com ele já com a sua idade de 23. E aí eu cheguei a comentar, entendeu? Como eu já havia falado antes, da capacidade da formação e do futuro que estava por vir, de um profissional na qual, Luiz, você tem que se orgulhar, como todos nós que estamos aqui hoje, de falar sobre Ícaro. E com certeza essa lembrança dessa convivência de 2 horas foi assim um aprendizado para mim e também uma admiração que eu vou carregar o resto da minha vida. Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado, Nildo. Muito obrigado, assim como eu disse também da importância da Madeleine aqui nesta manhã, a mesma coisa eu digo para você da sua importância, que são pessoas que, né, tiveram o contato com o Ícaro profissional e, como o Liso disse, essa relação de profissional e entrevistado, entrevistador, repórter e fonte, acaba, né, com os especiais, eu diria assim, né, se tornando amizade e um bom relacionamento, né, ao longo dos anos. Então, vocês dois, acho que representam essa legião de amigos que ele fez. Então, agradeço muito a vocês e peço ao Luísio para fechar com vocês também, por favor, Luísio. Agradecer novamente a Madeleine, a Nildo, pelas palavras hoje, pelas palavras logo após a morte do meu filho. Eu estou me segurando muito nesse programa para manter um certo equilíbrio emocional. Mas como pai e como jornalista, mas sobretudo como pai, eu agradeço demais a vocês dois. Obrigado. Bom, muito obrigado, Madeleine, mais uma vez. Tá? Um bom dia, abençoado aí para você. Nildo, mais uma vez, muito obrigado, bom dia, também abençoado aí para você, para toda a sua equipe de trabalho. Tá? A gente vai fazer uma pausa aqui no Folha no Ar, rápida, um intervalo comercial rápido para a gente voltar, seguindo nesse programa especial hoje com o Ícaro Barbosa como jornalista e como ser humano, como homem, como já falamos aqui. Daqui a pouco, no próximo bloco, a gente vai ouvir 2 dos seus companheiros que mais estiveram próximos ao Ícaro, a Josélia Matias, que é jornalista, e o Genilson Peçanha, que é repórter fotográfico, e estão conosco aqui neste programa de hoje também. São 7h35 em Campos. Então, um intervalo rápido no oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional,
qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar, cuidando bem de tudo que te faz bem. Viva leve. Viva saúde. Viva sabor. Abóbora japonesa quilo